Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz, bom dia. Quero agradecer a você que está aí esperando essa meditação de hoje. Ontem, domingo, nós não conseguimos fazer a meditação diária. Eu queria combinar com você para que aos domingos nós não façamos mais as meditações por esse canal, e sim na tua igreja, na escola dominical. O domingo é o domingo do Senhor, então eu creio que você tem muitas meditações no domingo, e então eu quero combinar com você para que a gente não faça mais os domingos, amém? Então vamos dar início à meditação de hoje. Abra comigo aí em Gênesis capítulo 39. Diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa quanto no campo. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou. Senão a ti, porque és mulher, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. E sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos delas, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor
prosperava. A palavra de hoje, nós demos uma pausa no capítulo anterior para falar de Judá e Tamar, falar sobre o irmão de José. E nós retomamos aqui no capítulo 39 falando de José novamente. Sabemos que José havia sido vendido como escravo, e aí já na casa de Potifar, ele se transformou de um escravo em um mordomo. E nós vemos que o Senhor Deus fez com que José se transformasse próspero. José veio a ser um homem próspero. E tudo que ele fazia, Deus o abençoava. E o que eu quero te falar nessa manhã? Que apesar de toda a circunstância que talvez eu e você estejamos enfrentando, apesar de toda dificuldade, a palavra vai dizer que o Senhor nunca nos abandona. E mesmo com toda aquela situação contrária, mesmo com toda aquela situação terrível que aquele jovem estava passando, de ter sido abandonado pela sua família, de ter sido lançado naquela cisterna, de ter sido vendido pelos seus irmãos como escravo, ainda assim o Senhor não abandonou José. O Senhor tinha um propósito na vida daquele jovem e ele foi vendido sim, mas lá na casa de Potifar, o comandante da guarda egípcia, ele comprou José, mas José se transformou em um homem próspero. Eu quero te convidar hoje a não olhar para as circunstâncias, porque nós não vivemos pelas circunstâncias, nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé. Então a palavra vai dizer que após ele ter se transformado em um homem próspero, o mordomo daquela casa, a Bíblia diz que Potifar não conhecia nada do que tinha em sua casa, não sabia de nada, porque ele confiou todas as suas posses e tudo que ele tinha nas mãos de um mordomo que outrora era escravo, José. Então a mulher de Potifar, ela intenta em seu coração em se deitar com José. Ela tramou, ela foi tentada a se deitar com José. E aí ela começou ali a tramar um motivo para que todos estivessem fora daquela casa e José cedesse à tentação de se deitar com ela. Porém, a Bíblia vai dizer que José, ele tinha uma conduta com os padrões de Deus. Ele havia sido treinado a ter uma conduta cristã, uma conduta santa. E aquela mulher, vendo que José não cedeu às tentações, ela ali segurou as vestes dele para tramar mal contra ele. E aquele jovem, ele foi preso. Mais uma vez, ele foi lançado ao cárcere, e aí podemos imaginar 1000 coisas passando pela mente de José. Ele já havia passado por uma prisão antes, ele foi lançado ali naquela cisterna, ele foi vendido como escravo sem ter a oportunidade de se defender. E mais uma vez acontece com ele de não ter a oportunidade de se defender, porque a mulher do seu senhor estava contra ele e agora o seu senhor estava com ira. Então, mais uma vez, José foi lançado na prisão. Aqui vai dizer que a penalidade egípcia para a tentativa de estupro de uma mulher casada era a morte. José foi apenas preso, atestando o plano soberano de Deus. Sua exaltação posterior confirma o atento e o cuidado de Deus sobre a vida dele. Eu quero te falar nesta manhã que Deus, ele tem um plano
sobre a tua vida, sobre a minha vida. E mesmo diante de situações contrárias, de situações adversas, eu quero te dizer que o Senhor Deus, Ele vai cumprir o propósito que Ele tem determinado no coração dele a nosso respeito vai se cumprir. Então se mantenha firme, se mantenha confiante na palavra do Senhor, não olhe para as circunstâncias. Creia que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Nós vamos ver mais à frente que Deus vai começar a cumprir os sonhos de José. E eu profetizo que nesse dia tão frio, o Senhor vai aquecer o teu coração, vai aquecer os teus sonhos, vai te trazer à memória aquilo que te dá esperança. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom.